Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vika Triluna. Eu sou a Eliane Creuer e estamos aqui com o nosso Clube do Livro, edição 2023. Todos muito animados aqui. O livro que a gente vai ler é esse aqui, não sei se está focando. E aí a gente vai discutir ele todos os domingos, às 9 horas da madrugada. Quem estiver vendo isso assincronamente, quiser participar, o link do grupo de estudos está aí embaixo aqui, tá no Instagram, tá em todos os canais possíveis do Vika Triluna. E vamos lá, gente, eu queria ouvir de vocês. Assim, hoje a gente vai ler sobre o capítulo, a introdução, né, e a introdução de aniversário. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, um pouquinho sobre as expectativas que vocês estão desse livro, o que vocês acharam da introdução. E aí vocês podem ir levantando a mão e falando para a gente organizar aqui no Meet. E aí, fiquem à vontade. Depois eu vou falar também. Enquanto alguém está se preparando aí para falar, eu queria também dar uma breve introdução desse autor, né? Não sei se vocês sabiam, quem sabia, quem não sabia, mas o Raymond Buckland, ele é da linhagem de Gerald Gardner, né? Então, ele é um wicaniano iniciado, e aí a gente tem Gerald Gardner, Lady Owen, Raymond Buckland. Então, ele foi buscar a iniciação na Escócia, se não me engano. Então, ele é muito próximo do original, digamos assim, da Wicca Gardneriana. E aí, ele foi a pessoa que foi responsável por popularizar a Wicca nos Estados Unidos. Por isso que eu falo que ele foi buscar a iniciação na Escócia, mas ele é nativo dos Estados Unidos, né? E aí, por isso que a gente escolheu ler esse livro, né? Uma pessoa super relevante para a arte, para a Wicca, para a bruxaria, enfim. E aí, vocês podem ir já começando a falar suas expectativas, percepções. Pode falar, Robson. Então, eu, antes de começar a ler o livro, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o autor, eu vi essas coisas também, de que ele é um iniciado gardneriano, né, tal, mas eu achei interessante ver o mapa dele também, para ter uma ideia de como que é essa pessoa, né? E aí, ele tem Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, e então ele sim, ele é muito meticuloso, ele gosta de ser bastante detalhista, como ele realmente faz no livro, mas ele tem lua em Gêmeos, então ele oscila muita coisa e explica por que que ele defende muito essa Wicca, Wicca Coca-Cola que a gente vê, né? De uma coisa mais, ai, Wicca é para todos, não sei o quê, todos se amam, essa coisa mais pink rosa, ainda mais porque Saturno dele é em Aquário, então ele quer romper com as tradições, digamos assim, com esse molde, né, tradicionalista que existia. E o Júpiter dele está em Libra, então ele quer satisfazer todo mundo, ele quer ser um grande mestre para toda a massa. Não, dá para se entender um pouco do background dele, né, com isso. E foi isso que eu fiz também para entender melhor a obra. Mas do restante a gente vai discutindo conforme for o andamento da reunião. Pode falar. Eu achei que tinha alguém antes. Só em curiosidade, não sei se vocês sabem, quem deve saber. Ele é vivo hoje? Não? Não, ele é Acho que ele falecido. morreu em Ele faleceu há pouco 2019. tempo. Morreu recentemente, assim. Pode falar, Cleiton. Então, eu acho que a grande virtude dele é exatamente essa didática mais clara, né? Eu acho que ele corrige um gap, porque eu comecei, né, com o Scott Cunningham, mas ele era muito... não tinha um chão sólido, né? Não tinha uma base, realmente. E aí o Buckland, ele resolve isso, né? Ele deixa a coisa realmente um pouco mais aberta, ele dá um pouco mais de liberdade, ele fala disso, mas ao mesmo tempo sem perder a base, sem perder o chão, e principalmente, realmente com a didática muito boa. Então, uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é exatamente o fato de que ele é extremamente didático, sem perder a essência de realmente mostrar aquilo que é importante, entendeu? Mostrar em que bases, em que chão a gente anda, para que a gente possa, a partir daqui, sim,
desenvolver o nosso estilo, realmente aquilo que a gente acredita, da forma que a gente acredita, mas entendendo que existe um chão, né? Também a coisa não está solta, aí não é um castelo no ar. Eu concordo com você, ainda mais porque quando eu li Buckland, né, alguns anos atrás, eu gostei muito do livro dele. Achei que tinha muito fundamento, coisa que outros autores não trazem. E o Scott é o pior deles. Nossa! Então, assim, quando eu fiz leitura do Scott, eu detestei, assim, de uma maneira tão surreal, mas o Buckland não me trouxe isso, né, de uma leitura anterior que eu tinha feito. Então, foi o motivo de eu ter me empolgado em querer fazer a leitura desse livro. Pois é, eu concordo com o que vocês trouxeram, tirando a parte do Scott. Eu gosto muito do Scott Cunningham, mas assim, eu entendo que o Raymond Buckland ele trouxe um peso e um valor agregado muito bom para as obras dele, assim, nesse sentido. E aí, uma coisa interessante que você falou sobre o mapa, né? Nunca tinha procurado o mapa dele, mas assim, Virgem, Virgem e Gêmeos, que tem o mesmo regente de planeta, né? Mercúrio. Então, assim, não é à toa que ele é um excelente comunicador, né? Então, como o Cleon falou, assim, os livros dele são muito claros, são muito estruturados, direto ao ponto, assim como um bom comunicador, filho de Mercúrio, deve ser, né? Então, achei bem interessante isso. Com certeza ele seria um Ravenclaw. E aí eu vou começar falando minha opinião, assim, gente. Vocês podem ir levantando suas mãozinhas. E aí, assim, eu acho que essa nova edição, ela foi interessante, assim, realmente, como ele fala na introdução, não vi grandes mudanças, mas foi interessante ter essa nova edição, porque eu acho que todo livro precisa ser renovado depois de um tempo, né? E aí eu acho que esse livro tem uma importância muito grande para a Wicca, para a bruxaria, porém eu tenho algumas questões, assim, com essa introdução, né? E aí já vou começar falando. A primeira coisa que me incomoda é que ele, e eu entendo porque ele faz isso, mas me incomoda o fato dele colocar o Wicca e bruxaria no mesmo balaio, né? Então, assim, como se primeiro que ele fala, né? A Wicca é a antiga religião. Não, né? E aí, depois ele fala que ele usa o termo Wicca e bruxaria de forma... como fala, gente? Interchangeably, né? Tipo, ele usa um, depois usa o outro, como se fosse a mesma coisa. Correlata. E aí isso é um problema, porque, assim, para quem está pegando coisas para ler no começo da jornada, vai acabar se confundindo e fala assim, mas peraí, a Wicca é a antiga religião? E aí a gente já entende que não, porque a antiga religião depende muito da região onde você está, mas todas elas partem de um paganismo, de um xamanismo. Então, assim, é muito difícil você falar o que é a antiga religião, embora todas as antigas religiões, se você for olhar, têm um certo culto à natureza, o culto à terra. Então, né, basicamente ali um xamanismo, mas vai depender de cada região. E aí a Wicca, ela é de 1950, né? Na verdade, 1952. Então, não dá para a gente dizer que a Wicca é obrigatoriamente antiga religião, né? E aí tem essa questão que me incomoda, e aí me incomoda um pouco que ele fala que bruxaria é uma religião. O que hoje em dia a gente já entende que bruxaria é uma prática, né? E ele separa nessa introdução. Bruxaria é quem tem a antiga religião como religião, então é um bruxo, e aí essas pessoas são bruxas de verdade. Os feiticeiros, não. Os feiticeiros são feiticeiros. E aí é complicado, porque, assim, hoje em dia a gente já tem uma outra visão disso, né? Mas eu entendo por que ele faz coloca tudo no mesmo rótulo, porque eu acho que era um reflexo da época, assim. Quando Gardner surgiu, trazendo a Wicca, tirando a bruxaria tradicional britânica das sombras, não existia nenhuma outra obra de bruxaria com outro nome, né? Assim, então eu entendo por que esse movimento aconteceu, é relativamente novo e demora para mudar, né? Então eu acho que no passado
por conta de Gardner, muita coisa que é Wicca virou rótulo bruxaria e ficou-se assim por muito tempo, mas hoje a gente já tem um entendimento que a Wicca não é a antiga religião, ela é uma religião criada, que é uma mescla de várias outras, né? E aí, hoje a gente tem esse entendimento, mas eu acho que na época a gente não tinha, mas na revisão eu acho que isso poderia ter ficado mais claro, mas aí queria ouvir de vocês também. Então, sobre essa questão aí foi justamente um ponto principal que eu anotei, que eu achei muito complicado, porque afinal a gente tem um problema lógico aí também, porque ele usa a bruxaria e a Wicca quase que se a Wicca fosse um eufemismo para bruxaria, e é complicado, porque se ele diz que bruxaria é Wicca, então a Wicca, obviamente, ela seria a mesma situação da bruxaria. E se essa antiga religião, que ao meu ver me parece ser um paganismo pré-cristão, então vai me dizer que o pré-cristão, o pagão pré-cristão, ele basicamente é a mesma coisa que a Wicca. Porque aí tu mata os fundamentos, aí tu mata todo o fundamento que o Gardner traçou a partir daquela, enfim, aquela coisa do Coven de New Forest e tal. Mas eu acho muito complicado tu fazer isso e tu ter um problema lógico numa introdução, porque afinal tu já se perde aí no meio, né? Então tu tem complicado ter um sinônimo de algo para e tu usar duas palavras como um sinônimo e um eufemismo ao mesmo tempo num texto. Então a gente tem um problema além de lógico-semântico também, sabe? Então, e fora que a gente tem uma apropriação cultural meio complicada, aí, se a gente for pegar o Wicca e jogar dentro de um paganismo pré-cristão. Tá, tem uma ressignificação, tem todo um trabalho de ressignificar até os próprios deuses, né, que basicamente não é a mesma coisa, afinal, eu não estou sacrificando uma pessoa para Thor para ter um bom tempo. Então, são coisas que é complicado de encadear. Outra situação é aquela dos feiticeiros, né? Como a Eliran comentou. Eu acho que eu sei de onde saiu isso. Me parece que ele copiou e colou o mesmo conceito que foi usado no Dogma Ritual da Automagia, lá do Eliphas Levi. Porque tu tem a mesma ideia, o mesmo conceito, as mesmas palavras para definir um mago e feiticeiro. Ele vai fazer o mesmo discurso. Me parece que é copiado e colado. Dessa questão de Wicca e religião, né? Eu também tinha notado isso, eu ia falar, mas eu não vou ficar chutando cachorro morto, né? Porque vocês dois já falaram muito bem antes isso. Mas teve uma fala dele que eu achei bastante interessante, que é que os bruxos são pessoas comuns. E isso é bom de salientar, porque tira um pouco daquele estereótipo que se tem sobre bruxas. Nossa, aquela pessoa soturna, aquela pessoa que tem uma casa estranha, não, é uma pessoa comum, tá? E que os bruxos não são anticristos, né? Realmente, os bruxos não são anticristos. Jesus está lá, um beijo, fica no seu quadrado que eu fico no meu. Porém, uma coisa que é interessante salientar é que os bruxos, eles muitas vezes são anticristãos, o que é diferente, né? E eu, por exemplo, não sou anticristo, mas sobre muitos cristãos eu sou, assim, avesso. Então, é uma coisa que eu achei legal. E especificamente sobre esse ponto que você falou, Crow, que é sobre ele replicar uma fala do Eliphas Levi. A gente sabe que a Wicca ela bebeu muito sobre aquilo que Crowley postou, né? E também sobre aquilo que magistas do século XIX e XVIII escreviam. Então é entendível que ele replica um pouco desses conhecimentos, ele perfaça um pouco esse caminho que eles já tinham trilhado e apenas
reitere o que eles disseram, por conta desse background, né? Dessa fonte que ele bebeu. Mas eu também acho muito chula e cracha essa distinção, porque parece a distinção que havia antigamente de alta e baixa magia. Bom, eu talvez tenha tido uma percepção um pouco diferente sobre essa parte. Tá? Primeiro que eu não sei se eu consideraria esse um livro de iniciantes. Apesar da estrutura dele ter muito de carinha de iniciante, de quem está começando agora, não sei se a linguagem, não sei se a forma como ele coloca as coisas, eu pelo menos recomendaria para alguém que está iniciando agora, muito verdinho. Eu acho que eu jogaria isso um pouco mais para frente, se eu fosse dar uma sugestão. E quanto a essa questão da distinção que ele faz, eu acredito, inclusive ele chega a dizer isso num trecho, salvo engano, ele fala isso num trecho da introdução, que ele tem adotado o termo Wicca muito mais por uma questão de popularização, porque o termo já foi cunhado, já tinha sido abraçado, do que por ele concordar com o termo. Então, para mim, quando eu li essa introdução, o que eu entendi foi que, basicamente, ele discorda do termo Wicca, que ele acredita, sim, que a bruxaria é uma religião e que outras formas podem ter outras nomenclaturas, e aí aquela história, nesse ponto eu concordo que traçar o limite entre certo e errado, entre isso é isso e aquilo é aquilo, quem é que vai cravar isso? Quem é o árbitro disso? Então, na visão dele, o que deu a entender, pelo menos para mim, é a bruxaria, de fato, é uma religião. A Wicca é um termo de modinha, talvez, né? Se fosse mais atual, talvez ele diria até que é um meme, mas eu acredito que tem muito disso. Tem muito da percepção dele, talvez até em discordância, eu não sei se em discordância com Gardner, mas com certeza em discordância com o mainstream da época em jogar esse termo Wicca. Ficou muito claro para mim que ele trata a bruxaria como isso. Agora, se a gente pega realmente bruxaria como algo mais genérico, a gente vai ver que tem uma bruxaria africana, tem uma bruxaria brasileira, mesmo em tempos mais primórdios, né, como diriam o Hermes e Renato, mas talvez precisasse sim de um termo, não sei se Wicca seria o termo melhor, não sei se Wicca seria o termo que ele adotaria, mas o que fica muito claro para mim é a visão dele de bruxaria é essa, entendeu? E ele abraça o termo Wicca quase como uma obrigação e não como algo que ele realmente incorporou de fato, por acreditar na nomenclatura, entende? Eu entendo, mas eu discordo, porque a gente, às vezes, tem que dizer o óbvio para as pessoas, porque o óbvio não é tão claro. E por conta de erros desse que ele cometeu na introdução, falando que Wicca e bruxaria são correlatos, é que tem um monte de distorções da realidade. Por exemplo, a Margaret Murray, ela criou aquela tese, né, da antiga religião e não sei o quê, e na verdade isso tudo caiu por terra já na década de 40 do século passado. Mas o Gardner, ele insistiu em querer ficar nisso, acreditar nisso, levou isso para os livros dele, para a forma como ele apresentou a Wicca. E aí, o que a gente tem hoje? Um monte de gente falando que minha religião é mais antiga que a sua. Um monte de adolescentezinho no TikTok, no Instagram, falando isso, eu sou da antiga religião. Isso não é da antiga religião. Você é um reconstrucionista que tenta reviver as formas como o passado, no passado era feito culto aos deuses da natureza. Apenas isso. A Wicca, ela não existia uma forma de religião estruturada antigamente. Então, você falar isso, passa essa impressão. E aí a gente tem um monte de coisas absurdas que são faladas hoje em dia na internet por conta disso. Então, eu acho que ele devia falar, olha, a Wicca é uma religião com fundamentos, né, com práticas pré-cristãs, com crenças pré-cristãs, mas ela surgiu na década de 50. Então, esse é meu ponto contra isso que o autor fala. Então, sim, mas calma. Eu acho que isso é natural, assim, porque pensa comigo, se o próprio Gardner tinha concepção de que o que ele estava trazendo para a sociedade com aquele livro, A Bruxaria Hoje, que ele lançou em 1952, que foi o primeiro livro de bruxaria explicitamente publicado, nananana. Se o próprio Gardner entendia que o que ele estava trazendo para a sociedade era bruxaria, era antiga religião,
e ele chamou de Wicca por XY, vários motivos, que eu entendo que foi para deixar a coisa mais palatável, assim como o Buckland fala, né? Tirar um pouco essa coisa de witchcraft, dar um nome para aquilo, né? Para deixar a coisa mais palatável. Ok, mas então, voltando, se o próprio Gardner fazia isso, o que garante, assim, é óbvio que o filho dele, né, de terceiro grau, vai fazer a mesma coisa também. Então, a gente tem que pensar também no aspecto histórico, né? Tipo, para aquela época fazia sentido. O que não faz sentido é isso não ter sido revisado na revisão, ó, né? Então, tipo, faz sentido que ele tenha esse entendimento de que Wicca e antiga religião e bruxaria são a mesma coisa, porque Gardner foi a única pessoa que trouxe isso, trouxe dessa forma, e se construiu dessa forma, e quer a gente queira ou não, é por conta de Gardner que a gente tem uma popularização da bruxaria, e eu entendo também que, ok, se não fosse pelo Gardner, outra pessoa teria feito teria difundido a bruxaria como a gente conhece hoje, e talvez não criado a Wicca, mas teria sido um movimento parecido, e aí universos paralelos, né? Mas eu acho que ele foi importante porque ele difundiu, né? E aí, por ele ter difundido e iniciado várias pessoas na época, e essas pessoas tinham vontade também de falar, né? Os Farrar, que a gente leu o livro do Bíblia das Bruxas no clube de estudos anterior, né? Então, eles também iniciados de Gardner, agora o Buckland. Então, assim, esse povo, ele só tinha o Gerald Gardner de referência. O Gerald Gardner que tinha outras vertentes, outras coisas que ele, né, ficava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, pegava um pouquinho de cada lugar, né, e tal. E aí, é natural que a gente tenha esse balaio, né? Hoje em dia, eu acho que o balaio que a gente tem, que o Robson falou, TikTok, whatever, todo mundo colocando tudo no mesmo, né? Eu acho que isso não é nem mais... Ó, o gatinho! Eu acho que isso não é nem mais culpa de Scott Cunningham, culpa de Buckland, culpa de... Eu acho que já não é mais deles, assim. Eu acho que é um reflexo e um sintoma da nossa sociedade que não tem tempo de pegar as informações de boas curadorias, acaba pegando as informações de qualquer lugar, regurgitando e trazendo informação como especialista. E aí, inclusive, ele fala isso aqui no livro, né? Que muita gente, por causa da internet, inclusão digital, acaba tendo acesso à internet, acaba tendo voz, acaba tendo um canal no YouTube, né? E aí vai falar o que a pessoa acha que tá certo, tal. E isso, se já acontecia naquela época por meio de blogs e tal, isso também acontece hoje, mas eu acho que não é uma culpa dos elders, assim, eu acho que é um reflexo, um sintoma da sociedade, mas eu acho também que hoje em dia a gente tem livros mais atuais que acabam fazendo essa divisão, essa boa rotulação. Então, eu acho que é um movimento natural, porque a religião também é viva, né? Assim como a língua é viva, a religião é viva, a sociedade vai se modificando e etc. Então, assim, eu não culpo Buckland por ter colocado tudo no mesmo balaio, porque o mestre dele fazia isso. Então, faz sentido, né? O próximo é o Crow. Então, tem algumas questões. Primeiro sobre essa que foi levantado de antigo, não antigo, enfim. Eu vejo isso aí como uma forma de tentar se afirmar. Porque o cara quer afirmar aquela teoria dele, então ele, o meu manuscrito é mais antigo, mas o do cara que está me criticando, ele não é tão antigo quanto o meu, então o meu que é mais antigo vale mais, o que eu não vejo fazer um sentido lógico, na verdade. Porque se a gente avança, na teoria, pelo menos, é como a gente tem um conhecimento a mais, e a gente insere esse conhecimento a mais numa forma dialética, em que a gente tem a tese, aí a gente tem a antítese, que é o conhecimento a mais que a gente gerou, e dessas duas coisas a gente gera uma síntese, que é um terceiro conhecimento, e que, ao meu ver, deveria, pela lógica, aumentar um pouco mais a nossa compreensão sobre o que a gente está falando. Nem sempre isso acontece, porque, afinal, os seres humanos são coisas complicadas.
mas deveria ser, né? Então, essa questão do ser mais antigo, para mim, é algo que não faz muito sentido, mas é algo que muitos autores, principalmente autores mais antigos, usam muito. Até hoje a gente tem várias ordens aí que tem essa mesma ideologia aí que eu acho meio estranho. Outra questão seria sobre essa situação da busca na internet por conteúdos e acabar caindo em coisas vagas, extremamente vagas. E também é uma anotação que eu fiz na introdução do livro, que onde ele fala dos covers de difícil acesso, né? O que eu acho interessante, o que eu acho também louvável do autor, de tentar incluir mais pessoas nesse meio, de tentar abrir um pouco mais as vagas, né? Mostrar um pouco mais, porque é muito importante ter alguém que leve isso de uma forma mais didática, de uma forma que seja mais compreensível e de uma forma não tão complicada. Porque hoje a gente está numa situação de que as pessoas não se importam muito em estudar a fundo sobre temas. Então, tu pega uns temas vagos aí e começa a propagar aquele tema vago como se fosse algo muito, muito louvável, algo muito genial, e muitas vezes é uns adolescentes fazendo uns negócios que não faz sentido. Até um ano e pouco atrás começou a surgir umas determinadas ordens que se dizia de alta magia, né, no TikTok, Instagram. E tu pegar os documentos dessas ordens para ler, ali os manifestos dessas ordens, aquilo é claramente escrito por um adolescente. Tu vê nitidamente que aquilo foi escrito por um adolescente que sequer pegou um livro na mão. O cara só foi lá na internet, pegou meia dúzia de conceito e começou a replicar sem sequer entender o conceito. Então a gente tem aí uma sociedade de umbigos tapados, né? Então é complicado. Aí eu acho muito importante essa abertura da bruxaria, principalmente, da Wicca também, mas principalmente da bruxaria. Porque a Wicca, afinal, é uma religião, é um pouco mais fechado, digamos assim. Tem suas práticas, tem os seus certos e errados. Mas agora a bruxaria como uma prática é algo muito interessante porque é uma porta de entrada imensa para muita gente, sabe? Concordo, e até puxando um pouquinho do que a Ayleran tinha falado agora há pouco, eu realmente não culpo o Buckland pelo que eu considero o erro aqui nesse livro, mas eu culpo o Gardner, ok? Que ele foi o pai da Wicca, eu comecei pela Wicca, então, assim, apesar de eu criticar ele bastante, eu o respeito, venero não, né? O honro, né? Por tudo que ele fez, por tudo que... Porque eu não seria um bruxo hoje se não fosse pela ação que ele teve, né? De lá em 53 divulgar o Bruxaria Hoje. Porém, isso incute em erro que até os velhos continuam acreditando. É que nem o pendurado do tarô. A verdade está na sua cara e ele não quer acreditar. Ele quer acreditar na fantasia dele, no mundo dele. Então, tá lá, ele vê a esposa transando com outra pessoa, aí ela fala, não, eu tô fazendo respiração boca a boca. Aí ele, tudo bem, eu acredito. Basicamente, para mim, foi isso. De uma forma bem esdrúxula, né, para explicar, é isso. Porque as evidências estavam ali na cara de que Wicca é uma coisa, bruxaria é outra, os fundamentos da Wicca, que ele puxou um pouco da Margaret Murray, são furada, e ele ainda assim quis insistir nisso. O Buckland, ele dá para a gente ter essa ideia de que ele realmente acredita no que o avô dele, de iniciação, disse, quando ele fala que nem mesmo os livros estão livres de erro, e que você tem que ler muito e decidir o que serve para você. Só que aí, nesse ponto, eu também discordo dele. Você não tem que decidir o que é melhor para você, porque isso daí é você simplesmente acreditar numa fantasia, isso aqui é mais conveniente para mim. É a mesma coisa um outro exemplo aqui é sobre a lei tríplice. Não existe, antes de Gardner publicar sobre o Wicca, antes da Wicca vir à tona, ideia de lei tríplice. Existe ideia de lei de retorno.
a que se faz, a que se paga, lei de talião, né? Como se dizia antigamente. E a Wicca que veio com esse conceito porque ela é muito fundada no simbolismo do 3, né? E aí, então, mesmo quando você estuda, você descobre essas coisas, você decide manter o conceito de lei tríplice para você, ok, você entendeu, vestiu aquilo que servia melhor para você. Só que depois que você, entre aspas, descobre a verdade, a origem daquilo, será que aquilo realmente vai ter fundamento para você? Vai ter valia? Você não tem que revisar os seus conceitos. O intuito de continuar sempre estudando não é a gente passar por constantes revisões daquilo que a gente acredita, se confrontar, se melhorar. Não simplesmente, eu entendi, mas eu continuo preferindo acreditar. Então, isso aqui que ele faz, que ele expressou no livro dele, é reflexo do que o Gardner incutiu nos iniciados dele, realmente, né? Olha, o Wiki é desse jeito, então vamos para frente e vamos divulgar e propagar do jeito que Gardner ensinou para gente. E não é bem assim. E assim, só para finalizar, uma outra coisa que eu tinha notado sobre o prefácio do livro é que ele fala dos rituais. Olha, os rituais foram escritos estritamente para esse livro e não sei o quê. Ele falou que foram escritos para o livro. Ou seja, ele não tinha feito esse ritual na vida dele antes. Então, se ele não tem isso como prática, por que ele está falando que outros têm que ter? Por que, Não, mas não tem como a gente... por que não tem como possivelmente a ele pode estar gente escondendo? O que ele possivelmente pode estar escondendo, não semanticamente revelando, falando. porque ele é tradicionalista e isso aqui é Wicca, mas não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu Não, faço. calma, não tem como a gente prever ou entender isso por ele ter escrevido pelo livro. Tipo, uma Eu coisa é uma entendo coisa. isso. Não, mas não tem como a gente entender. É uma livre interpretação. Esses rituais foram escritos para esse livro. Quem garante que ele não testou esses rituais antes? Não tem como a gente dizer se ele testou ou não. Não tem Mas como. a Isso é uma fala dele não é clara. interpretação. Esse é o ponto. A gente tem que dizer o óbvio. Não, mas calma, isso é uma interpretação sua também. Não dá para a gente interpretar o que não está escrito. Cara, É só você fazer o Sim, só ritual, que, se sair um demônio, saiu. Mas aí que tá, 11 anos trabalhando como educador, eu entendi que quando uma coisa não está explícita o bastante, as pessoas fazem merda. não, mas Então, você ele viu tem o que que ele falar, olha, falou? eu fiz esses rituais para o livro, mas eu testei eles antes, não sei o quê. Ok. Agora, por ele não ter colocado isso, as pessoas elas podem tirar qualquer coisa da cabeça e colocar como o Gardner, o Buckland falou isso. E o Buckland, na verdade, Não, nem mas falou. ó, ele falou duas coisas também. Ele falou que os rituais ele tirou baseado em um curso que ele já tinha aplicado e que já tinha tido muito sucesso. E ele também falou que é de mais de 30 anos de prática, não sei o que lá, sei o que lá. Então, eu acho que você está pegando no pé dele. Calma. Ingrid, Eu queria gosto de pegar falar, no pé depois do o Paul, povo. depois eu. Não, eu tava dando risada aqui, porque ele começou a falar sobre isso, e aí eu comecei a imaginar, você tá fazendo ritual e sai um demônio do meio dos rituais. É possível, porque ele Não, era um mago também antes de ser. vai saber, nunca testou, eu vou testar. Não, mas a questão também que eu tava. É que assim, a gente está falando sobre a tradição gardneriana, no final das contas, né? E eu estava vendo sobre. Eu sei que, assim, eu vou sair um pouco, mas vou voltar, tá? Eu estava vendo outro dia alguns. Ai, eu esqueci a palavra, meu Deus. Mas não é vídeo, é documentário, é. Eu estava vendo uns documentários sobre as outras tradições, como a Alexandrina, né? Eu adoro aquela Maxine Sanders. E aí eu estava vendo sobre, né? E ela fala uma coisa que me pegou um pouco sobre isso que vocês estavam falando da Wicca e da bruxaria, da diferença, né? Que faz, obviamente, tem diferença, só que ela falava uma parte do documentário que na época que eles começaram a levar o Wicca, mas assim, né, na prática mesmo, de terem os rituais nos covens e tal, ainda hoje, né? Até hoje isso é um problema, você falar sobre bruxaria,
Então, eles falavam Wicca para tudo que englobava a bruxaria. Vamos supor, eles iam aqui, por exemplo, em Londres, na Inglaterra, tem muito pub. Então, eles conversavam aonde? Nos pubs, né? E aí eles falavam sobre as práticas deles nos pubs. E para não falar bruxaria, né, witchcraft, e todo mundo, ai meu Deus, chama a polícia, porque querendo ou não, né, a bruxaria parou de ser um problema aqui na Inglaterra em 1951, né, que foi revogada a lei. E aí eles começaram, só que assim, até hoje tem problema com isso, que você quase não vê em certos lugares, né? Principalmente aqui no centro de Londres, você não ouve muito assim falar, né? Tem muita igreja, mas você não ouve muito falar sobre os covens de bruxaria. E se tem, eles estão bem fechados ainda. E eu acredito que eles falam sobre isso, de que a bruxaria e a Wicca seja a mesma coisa nesse aspecto, para não ter um pouco de preconceito das pessoas, entendeu? Que ouvem de fora. Então, eles acabam falando, é a mesma coisa? Não é, a gente sabe que não é. Mas para as pessoas de fora não terem um certo preconceito com aquilo, então eles poderiam falar que seria a Wicca, entendeu? Então, eu acredito que ele falou isso no livro, porque era o que eles usavam na época para conseguir conversar sobre. Não sei se faz sentido, mas na minha cabeça fez. Faz sentido total. Depois do Crow, vou falar um pouquinho também, que eu concordo com você. O que eu ia fazer, na fala do Robson, eu ia fazer uma provocação, né? Que sobre a questão do... Tá, que a prática, né, é totalmente importante, se ela é necessariamente importante e a teoria sem a prática já não é fundamentada, então a gente ignora a obra dele fazer vir, porque praticamente ele só fez um ritual na vida, que é aquele de necromancia lá com não lembro o nome do cara, acho que era Apolodoro. Mas voltando ao assunto, né, sobre a questão da Ingrid, realmente é um eufemismo que é válido para a época, dá para compreender. Só que eu ainda permaneço a crítica porque ele permanece com um problema lógico, que afinal, se tu usa como um eufemismo, deixaria bem claro, é um eufemismo, mas não são a mesma coisa. A bruxaria é uma prática, a Wicca é uma religião, são coisas diferentes, mas se ele compreende que a bruxaria é uma religião, ele automaticamente engloba. Porque afinal, se a bruxaria é uma religião, a Wicca também é uma religião, ambas são a mesma prática, engloba as duas coisas na mesma coisa, e quando ele diz que o paganismo para cristão também é que é a antiga religião, como ele fala, aquele termo da Margaret Moore, ele vai dizer que é a mesma coisa as três, porque, enfim, é tudo a mesma coisa. Então, o paganismo pré-cristão é o que a gente está fazendo hoje, pela lógica dele, sabe? Então, permanece a minha crítica. Sim, então eu estava anotando várias coisas quando vocês estavam falando, porque senão eu esqueço. E aí, assim, eu vou começar do final para o começo, porque acho que tem mais relevância do que a gente está falando agora. Sim, eu acho que essas críticas são todas válidas, eu acho que a gente tem que ler tudo que a gente lê com criticismo, né, inclusive todas as obras, né, mas eu acho que, baseado essa coisa da nomenclatura, eu acho que, primeira coisa, o Gerald Gardner, vou concordar com a Ingrid, ele foi muito esperto, né, ele foi muito meticuloso, esperto, ele foi estrategista, de ter trazido um termo com uma etimologia nebulosa para dizer que isso que ele fazia, ele ia nomear de Wicca, para tirar um pouco esse estigma de witchcraft, bruxaria, né? Eu acho que ele foi muito esperto nisso. E aí, uma outra coisa, a gente tem que entender que naquela época, para aquelas pessoas, para aquele círculozinho de pessoas iniciadas de Gardner, a bruxaria não é uma prática. Para eles, a bruxaria é uma religião. Então, não adianta, assim, a gente hoje tem uma outra visão, porque a gente, por conta dessas discussões que a gente tem online, por conta dos clubes de estudo, isso já é discutido, novos autores trazendo essas ideias, e aí a gente tem que ver que esse clubinho,
né? Buckland, Garner, os primeiros iniciados, eles viam a bruxaria como religião, ponto. Eles não tinham nem uma visão globalizada da bruxaria como religião em outros países, por exemplo, do Oriente. São pessoas que, se você for olhar hoje, se tivessem aqui, seriam pessoas que a gente poderia até dizer que são conservadores, assim. E aí, são pessoas, são bruxos e tal, mas o que eu quero dizer é que são pessoas que não têm uma visão globalizada e vai olhar para o hinduísmo, vai olhar para religiões de matriz africana e dizer que aquilo, primeiro, não é a antiga religião, que já é um absurdo, né? É uma visão não globalizada da bruxaria, e vai dizer que o hinduísmo eles não pratica magia, ok, pratica Kundalini, que é um tipo de magia, pratica manipulação de energia, matrizes africanas também, mas eles não são os bruxos de verdade, o que é um puto elitismo, e já está ali enraigado naquele clubinho, né? Mas não é... Aí eu não sei, eu não vou, né, defender ninguém aqui, botar minha mão no fogo, eu não sei até que ponto isso é inocência ou isso é falta de conhecimento de visão de mundo globalizada, né? Eu sou educadora, o Robson também, algumas pessoas aqui, então, assim, eu acho que a gente tem um entendimento do mundo como ele é hoje e tal, mas eles talvez não tivessem, assim, essa visão globalizada da bruxaria no Oriente, e se o que eu faço aqui é bruxaria de verdade, o que ele faz, ele é bruxaria de verdade também no Oriente, né? É óbvio que é, mas eles não tinham essa visão por conta de uma estruturação que veio, né, de uma religião, de uma bruxaria tradicional britânica, e aí surgiu essas ramificações, etc, né? E aí, outra coisa que eu anotei aqui para a gente falar também, baseado no que vocês estavam falando, é que eu acho que o fato da gente se reunir em clubes de estudo, clubes do livro, comunidades na internet, tudo isso ajuda a gente e ajuda neófitos também a entender quais obras, então, são boas de serem lidas, que fazem sentido, que são canônicas, que são obras bem curadas, né, uma curadoria boa. Então, se não tivesse essas comunidades, a gente não saberia, né? Então, por mais que a gente tenha lá um monte de gente online fazendo várias coisas, eu acho que quando o pessoal lança um livro, é a comunidade que vai validar aquele livro ou rechaçar aquele livro, né? Então, eu acho que, como a Wicca não tem uma estrutura, líderes e tal, e ótimo que não tem, é a própria comunidade que vai testar, vai ver se aquilo faz sentido na prática, e vai validar ou vai rechaçar um livro, né? Então, eu acho que é muito importante a gente continuar dando toda essa importância, essa vazão para as comunidades, para as discussões de comunidade Clube do Livro, porque é isso que vai dizer, já que a gente não pode dizer que, olha, eu acho que esse autor é ruim, né? Não, calma, depende, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de livros bons, de livros ruins, né? Até um livro aqui que eu tenho, que eu odeio, tem coisa boa nele, né? Vou falar. É o Fitoterápica, né? Ai, eu não lembro o nome do autor agora. Mas é Magia de Ervas, né? Eu não gosto desse livro, mas tem coisa boa nele. Então, assim, eu acho que a comunidade que vai validar um livro ou não. E aí, uma coisa que vocês falaram também, que está na introdução, que ele fala, né, que desde aquela época os covens tradicionais já eram de difícil acesso. Cara, que ódio, né? Então, assim, é uma coisa que ainda acontece hoje, né? Eu fico impressionada com a facilidade do ser humano de se introduzir em panelinhas e destruir a união, né? Eu acho isso um absurdo, assim. Eu acho que a gente tinha tudo para ser uma religião unida, por mais que ele fala, né, na introdução, que tem várias denominações e tal, mas, cara, é paganismo, é Deus, é panteão, é culto à natureza, é culto à terra, não tinha por que ser tão segmentado assim.
por mais que, assim, você pode ter práticas segmentadas, eu gosto de traçar o círculo mágico assim, gosto de fazer dessa forma, eu gosto de chamar a deusa primeiro, Deus depois, sei lá, né? Essas coisas, beleza, isso daí pode ser segmentado, mas essa coisa de quem vai entrar no meu grupinho, essa pessoa entra, essa pessoa não entra, a gente ainda tem, é um absurdo, é ridículo, né? Porque, assim, as pessoas hoje em dia, eu acho que, novamente, é um sintoma da sociedade, mas também não é, porque você vê que desde aquela época já existia isso. Então, assim, é um sintoma da nossa sociedade atual, mas também é uma questão elitista, que eu não entendo também de onde vem tanta necessidade por elitização, assim, tanta necessidade temos que ter membros seletos, né? Para quê? Por quê? Qual que é a ideia? Né? Será que não é mais fácil conversar com as pessoas e abrir o jogo e entender cada pessoa como ser humano, porque ela quer estar ali, né? Não, e fica essas coisas, assim, essas panelinhas, grupos totalmente inacessíveis. Eu achava que, pela bruxaria ser inglesa, né, a Ingrid falou, a Eleonora, quando viajou para Londres, falou que, nossa, vai ter vários covens e vai ser super não sei o quê. Não, você não tem, não é aberto, você não vê, você não sabe se tem coven ou não, você fica, gente, mas é de lá a religião. Então quer dizer que a Wicca é mais difundida no Brasil do que lá, e tipo, e você fica, gente, que doideira isso, cara, é muito louco. E aí, para terminar... Posso falar só rapidinho sobre pode. isso aí que você falou? Uhum. O que eu vejo, tanto aqui como no Brasil, é que, assim, querendo ou não, nós brasileiros, somos muito mais comunicativos. A gente Sim. gosta disso, né? E é muito engraçado como no Brasil, eu vejo várias postagens de convents brasileiros e tal, de 300 milhões de tradições e tudo mais, é muito aberto, você vê 400 milhões de sites, Instagrams, TikTok, sei lá, várias coisas sobre Facebook e tal. Aqui, eles não são muito de usar Instagram, isso é fato. Mas você não acha Facebook sobre covens e tal. O que você acha são federações e organizações sobre paganismo, não é direcionado a um coven X que você vai achar e vai entrar para fazer parte. O que você acha são essas federações e esses eventos, né, de witchcraft e paganismo em geral, né, druidas e tal. E aí, eu acredito que, né, você indo nesses encontros, nessas feiras, nesses eventos, você conhece pessoas e daí eles te falam aonde que você pode encontrar um coven ou coisas do tipo. Porque é muito difícil você achar alguma coisa na internet. Eu já cansei de procurar e você não acha, simplesmente. Não acha. Se você acha... tipo assim, coisa de FBI, sabe? Assim, tem que ter um saco para procurar. E aí, tipo, o que é muito engraçado que eu vejo é que, assim, a gente é falante de português e aqui tem muitos africanos falantes de português, né? O pessoal de Angola, Cabo Verde e tal. E eu moro numa região que tem algumas igrejas. Eu imaginava que essas igrejas eram só católicas, mas não, tem muita igreja evangélica. E é sempre das pessoas falantes de português, é muito engraçado. E aí, tipo assim, eles não são, né, iguais as pessoas, os brasileiros que ficam, né, tentando te pegar na rua e tal, mas tem, sabe? Tipo, eu passo todo domingo perto de um mercado assim e tem uma galera que fica ali te dando um papelzinho e tal, querendo te levar na igreja, é uma loucura. Mas é muito engraçado, porque assim, a gente acha que a gente vai achar aqui vários covens, bruxos com capas e magos na rua, e não, você não vai achar. O máximo que você vai achar é, sei lá para o interior da Inglaterra, né? Glastonbury, sabe? Perto da Escócia, tem, mas é difícil também. Você não acha? Pois é. Ó, eu vou falar mais uma coisinha, eu vou deixar a Andréia falar para dar prioridade para quem ainda não falou, tá? E aí, uma coisinha também que eu anotei enquanto vocês estavam falando, a Wicca ser nova, para mim, na minha opinião, não é um demérito.
sabe? Eu acho que, assim, a gente precisa desconstruir, tipo, o que é o que o Robson falou faz tempo, por isso que eu anotei aqui, tá. Ah, porque antigo é melhor. Não necessariamente, né? Inclusive, muitas ideias antigas são uma bosta, né? Então, assim, eu acho legal a Wicca não ser. Não é que eu acho legal a Wicca não ser nova, mas não ser antiga. Mas eu acho que faz parte, é importante a gente ter coisas novas, né? E eu não acho que é um demérito, eu acho que é bom. Eu acho que as coisas vão se renovando, né? E eu não bato no peito, eu não preciso bater no peito e falar, olha, eu tenho uma prática ancestral maravilhosa dos mestres ascensionados, blá, blá. Não preciso, e tá tudo bem, né? Eu acho saudável isso, tá? E é isso. Andréia. Bom dia a todos. Obrigada, Helena, pela oportunidade desse clube do livro. Estou gostando bastante. Em relação ao fato de ser mais escondido, eu fiquei pensando, gente, que talvez isso é até um questionamento que eu faço, de não ser por conta de uma intolerância religiosa, que as pessoas se escondem mais por medo. Eu vejo isso muito aqui no Brasil, por exemplo, em terreiros de Umbanda, né? Candomblé, é muito difícil você achar site, é muito escondido, normalmente indicação, alguém frequenta e fala, olha, vai lá e tal, porque a localização, eles não colocam cartaz ou coisa do tipo, com medo mesmo do preconceito de serem atacados e tudo. Sim, verdade. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, existiu uma forma de mascarar, né? Eu acho que é sobre isso, né? Deixa eu ver a fila aqui. Robson. Eu não acho esse livro, pelo menos até agora, não tô achando ele chato e não tô achando ele ruim, apesar das críticas. Ele é um livro que ele fez uma ótima introdução, ele é um ótimo escritor, afinal, ele tem Mercúrio como almutem do mapa dele, né? Então ele sabe se comunicar muito bem. Só que prevalece essas críticas. E assim, especificamente sobre o porquê dessa questão da religião ser muito elitista e tudo, eu vejo muito porque, querendo ou não, apesar de nós acharmos essa visão bonita, né, da horizontalidade do culto, o ser humano em si ele é hierárquico. Até nas tribos antigas tinha-se um líder. Nos covens você tem todo mundo ali em pé de igualdade, mas você tem o alto sacerdote, a suma sacerdotisa. Então, querendo ou não, existe uma hierarquia. E você falar, olha, a sua prática não é válida porque não vem de tal linhagem, é um reflexo dessa ideia hierarquizada, né? De uma coisa que leva a outra que leva a outra. Se está fora disso, não funciona. Eu entendo muito por essa questão. Mas, assim, fazendo a roda girar um pouco, eu quero apontar duas coisas que ele colocou na introdução. Uma que ele fala o seguinte: infelizmente existem agora muitos covens desse tipo que se valem de muitos conceitos de magia cerimonial, mesclados com pitadas de satanismo, voodoo e folclore dos nativos norte-americanos. E aqui, quando ele fala esse trecho, ele está fazendo uma crítica, né? Mas assim, cara, você está fazendo uma crítica de uma mescla de cultos e práticas, sendo que a Wicca é uma mescla de cultos e práticas? Porra! Aonde que você quer chegar? Porque a Wicca ela é uma mescla de magia cerimonial com práticas da bruxaria local que existia na Inglaterra, né? Então, assim, meio louco isso que ele fez. E por último, ele fala o seguinte: com a disseminação de informações sobre a bruxaria, o que ela é, sua relevância para o mundo de hoje, surgiu o buscador. Cara, não surgiu buscador nenhum, porque na Wicca não se busca nada. Como assim? O intuito da Wicca, qual o mote da Wicca? É você celebrar e comungar com as forças da natureza. Mas ela é uma religião que não tem objetivo. Como assim objetivo, né? Você vê no cristianismo, qual que é o seu objetivo? Conseguir a salvação, se livrar dos males, do inferno e ir para o céu. Esse é o objetivo. Não, mas, Rob, deixa eu te interromper. Buscador é só um termo que eles usam. Sim, mas deixa eu concluir aqui que você vai entender. Na Wicca, então, a gente não tem buscadores porque não se busca nada, existem celebrantes porque não tem um objetivo. E não que isso seja demérito também, tá? Portanto, que por mim, a visão da Wicca é a visão mais bela das religiões que tem.
Agora, na prática, isso não funciona. Esse é um mundo utópico, um mundo que ainda nós não chegamos lá. E aí, se você pega, por exemplo, alguns livros mais antigos, como Arádia, o Evangelho das Bruxas, do Leland, a bruxaria, como ela era feita, não era vista necessariamente como religião. Era parte da espiritualidade, era parte da religião, mas também era um ofício, o ofício dos marginalizados, daqueles que são vituperados, daqueles que são perseguidos. Então, a bruxaria antigamente, né, antes de Gardner, que eu falo, ela era local, mas ela tinha um objetivo, melhorar a sua vida. Ela tinha um foco. O que na Wicca não se tem. Você fala que você pode fazer tudo, só que você não pode prejudicar ninguém. Tá, eu faço um feitiço para conseguir emprego. Será que você não está tirando o emprego de outra pessoa, então? Por causa do seu feitiço? Aí a gente entra no paradoxo de magia muito grande. Então, assim, tem coisas que ele fala aqui que ele deveria explicitar de forma melhor, eu consegui entender, só que com a forma como ele apresenta, não é tão legal. E aí a gente entra de novo em contradição com aquilo que a gente estava discutindo antes, de bruxaria sinônimo de Wicca. Porque se a Wicca, o objetivo dela, na verdade, é celebrar, é comungar, estar em sintonia com as forças universais, mas, pela literatura que a gente tem antiga, antes de Gardner, a bruxaria tinha um objetivo, é melhorar a sua vida, é você se livrar daquele que te faz mal, é não sei o quê, era uma prática, né? Então, a gente olha e fala, olha, bruxaria e Wicca não é religião. A gente volta de novo naquele conceito que a gente começou a discutir. Bruxaria e Wicca não é religião. Então, isso que você está apresentando é uma fantasia, uma utopia, um sonho da sua cabeça. É um sonho muito bonito? É. Eu queria que nós vivêssemos isso? Sim. Porque, como eu disse, para mim, a visão da Wicca é a visão mais bela de se encarar o mundo, de se encarar a realidade. Só que ela não é prática, ela não é funcional totalmente na nossa sociedade. E não digo na sociedade oriental, porque, assim, eu quase não conheço dos costumes e práticas de lá, né, da espiritualidade de lá. Mas no mundo capitalista, isso não funciona muito bem. Eu acho que, assim, eu tenho ressalvas a respeito do que você falou, obviamente, né? Eu acho que algumas coisas não têm resposta, as questões filosóficas, né? Que você falou, a Wicca é linda, maravilhosa, fofinha, linda, fofa, realmente. Mistérios Mas de acho que Deus. algumas coisas não... eu acho que algumas coisas é filosofia, e filosofia não tem resposta. Por exemplo, aquela coisa do, faz o que quiser sem ninguém prejudicar, mas aí eu faço um feitiço para conseguir um emprego e tiro do outro. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente. Isso é filosofia, vai da opinião e visão de cada um, mas a Wicca não é uma religião de abnegação. Então, tem algumas coisas que, né? Mas isso também é muito de discussão, filosofia, acho que isso pode ficar para outro momento. Vamos para o Crow e aí a gente finaliza. Certo. Eu queria comentar sobre a questão de um dos porquês que não só a Wicca, mas como o ocultismo em si, ele é tão segmentado, né? Porque, afinal, tá todo mundo basicamente na mesma esfera ali, né, sabe? O mundo basicamente é regido por ideias cristãs, né? Mundo ocidental, ao menos. E, cara, pro cristão, não importa se tu é Wicca, se tu é bruxo, se tu é magos, não interessa, é tudo a mesma coisa. Tá? Então a gente tá tudo no mesmo patamar, mas enfim, por que a gente definitivamente se parece tão separado? Porque o conhecimento na Wicca tu tem um pouquinho a mais de centralização ali. Alguns autores que são mais procurados do que outros, enfim, tem vertentes. Mas no ocultismo em geral, e até na própria Wicca, se tem uma separação muito grande de conhecimento, que é um saber fragmentado. Não é um conhecimento padronizado, não é uma coisa que... não é um consenso. Tá?
não é um consenso geral. A gente tem diversos conhecimentos sobre diversas coisas, às vezes sobre o mesmo conceito, a gente tem diversos conhecimentos e autores trabalhando o mesmo conceito de formas totalmente diferentes, né? O que me parece bastante com a filosofia, mas é um conhecimento fragmentado, é um saber fragmentado, cada um pega a sua realidade, faz o que quiser dela, e aí vira aquela coisa de quem manda mais em quem, né, sabe? Então, o meu conhecimento é o correto, o dele que não concorda é errado, e a gente vai ficar aí brigando eternamente por duas coisas que não têm sentido, sabe? Porque muito provavelmente os dois estão errados, e daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e pensar, caraca, como é que eu pensava esse absurdo? Né? Mas o que faz parte do Todo mundo tá conhecimento. certo. Ou todo mundo tá certo. O que basicamente termina a mesma coisa, que se todo mundo é, ninguém é, mas enfim, tem problemas filosóficos. Mas sobre essa questão de um saber fragmentado é um pouco complicado, porque a gente tem que saber lidar com isso. Como é que a gente lida com isso sem ser proselitista? Sem fazer um proselitismo, sem ficar pregando a palavra sobre o conhecimento que eu aprendi, que eu acredito que é o correto, e aí a gente volta para aquela situação do que é mais antigo, que é mais novo, do que não necessariamente seja assim, mas a gente pega alguma outra coisa, guarda-chuva, que no caso seria a antiguidade, mas pode ser qualquer outra coisa. O meu, sei lá, é mais próximo da ciência, então é mais correto. O meu é mais próximo à natureza, então é mais correto, sei lá. Qualquer coisa guarda-chuva aleatória. E a gente se baseia no nosso conhecimento em cima daquilo e tenta fazer um proselitismo em cima do outro, dizendo que o outro está errado e a gente está certo. A partir do momento que a gente fala que a gente está certo, a gente necessariamente diz que alguém está errado. Né? Então, ao meu ver, alguns conhecimentos que não são necessariamente científicos, comprovados cientificamente, o saber religioso, o saber das crenças, enfim, são coisas que a gente acredita até o ponto que algo vai nos convencer do contrário, então a gente simplesmente desacredita e vai acreditar em outra coisa a partir do momento em que alguma coisa nos provou ser diferente do que a gente pensava. E a gente tem que estar aberto a isso. Se a gente não está aberto, a gente cria bolhas, e nessas bolhas a gente se isola. Né? Então, ao meu ver, o ocultismo em si é muito fragmentado, é muito segmentado por conta dessas coisas. Né? Eu acho que isso fecha um ponto importante de que se a gente não tiver aberto nesses grupos de discussão tal, a ouvir e talvez mudar o nosso ponto de vista sobre alguma coisa, de que vale, né? Eu acho que é isso, a gente está o tempo todo, né, metamorfoses ambulantes aí. Eu acho que é bom a gente encerrar por causa do horário. Robson, você tem uma coisa para falar? Você levantou a mão? É rápido? Rapidinho, só umas coisinhas que eu notei aqui sobre a introdução também, mas que como a gente também está com pouco tempo, não vale a gente ficar rediscutindo isso, mas são coisas que eu queria apontar. Que ele falou que esse livro é como se fosse um treinamento básico e que no final das contas, quando a pessoa terminar ele, que ela fizer todos os rituais ali, ela vai ter o equivalente ao 3º grau. Isso eu achei muito problemático ele dizer, porque não é numa leitura de um livro que você vai ter o processo que se passa das iniciações, das catarses que a gente tem através de um processo de iniciação, sendo ela formal ou não, sendo ela de auto-iniciação ou não. Uma outra coisa é sobre que o intuito dos covens, né, existirem era porque se você estava ali estressado, você estava puto da vida com alguma coisa, você queria amaldiçoar alguém, aí vinha o coven e te segurava. E isso aqui é muito ética na magia, que a Wicca trouxe. Mas antes não se tinha isso. Antes você fazia o que era necessário. Então, essa questão de faça o que desejar, desde que não prejudique a ninguém, isso é o que mostra que a religião, a Wicca realmente é uma religião e não uma prática segundo a visão do Buckland. Porque para aquele que vê a bruxaria apenas como ofício, não existe ética, moralidade no uso da magia, né? E por fim, uma coisa que eu achei assim, eu acreditava muito no que ele falava, eu levei isso muito a ferro e fogo na minha própria vida durante muitos anos, mas que hoje eu penso diferente, que ele escreve, mas eu sempre insisto em dizer aos meus alunos que ela, no caso a magia,
só deve ser praticada se de fato houver uma necessidade real, não por brincadeira. Eu pensava isso, e aí eu fazia o quê? Sempre quando as coisas estavam erradas, eu tentava de todas as formas resolver sem magia. Só no último instante eu fazia magia. E sabe o que isso me proporcionou? Atrofiou meus músculos. Porque a magia também é como se fosse um músculo. Você pratica ela e vai se melhorando, se especializando para poder lançar, para poder fazer as coisas. E se você nunca usa, seu músculo atrofia. Quando você precisa realmente fazer magia, ela não funciona. Então, eu não acredito mais nisso, eu não sigo mais esse induzimento que ele dá aqui, né, de que, só faça se for sério. Não, você tá com um probleminha de um peidinho, você espirrou, você faz uma magia para evitar um resfriado. Você faz qualquer coisa. E tem um último ponto, mas isso aqui é só uma crítica mesmo. Somos irmãos e irmãs da arte, todos iguais aos olhos dos deuses. Nossa, isso é muito cristão. Isso é muito cristão. E o intuito da Wicca, né, da bruxaria, é você deixar de ser cristão, ora bolas. Porque nós não somos iguais perante os deuses. Você quer falar que aquele sacerdote que está há, sei lá, 30 anos fazendo culto para Afrodite, sendo dedicado, sendo não sei o quê, Afrodite vai olhar para a mesma cara, para aquela bruxinha de 16 anos que acendeu uma vela pedindo um namorado? Ela não vai. Achando que a Afrodite tem mais que fazer da vida dela. Ela nem vai olhar para aquela bruxinha lá achando que está arrasando. Então, assim, tome cuidado com esses pensamentos cristãos dentro de um conceito pagão, anticristão, não anticristo, né? Anticristão. É só isso. Muito bom, muito bom. Acho que faz sentido. Bem, bem bom ponto. Gente, queria agradecer, então, a presença de todos vocês. Vai ficar gravado agora aqui no Triluna, para quem quiser ver depois. E até o próximo encontro. Blessed be!